Bom dia, irmãos, a paz de Cristo, um bom domingo para todos. Hoje, agora, nós estaremos seguindo a nossa lição sobre os 10 mandamentos, estudo 6, que fala sobre o quinto mandamento, honra, promessa e graça. Esse mandamento é muito interessante, que ele fala, honra a teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Eu gosto desse mandamento porque ele fala que a bênção é para você, que você honrando pai e mãe, os seus dias se prolongarão na terra. Ele não fala assim, por exemplo, honra seu pai e mãe, que seus filhos também te honrarão. Era ideal, né? Mas isso não está escrito ali, né? E às vezes a gente até tem situações difíceis, né? Que a gente honra pai e mãe, mas infelizmente às vezes temos filhos que não honram a gente, né? Não honram o pai e mãe. Então o mandamento, ele fala ali que honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Seguindo aqui na introdução. Vimos na lição de introdução aos 10 mandamentos que ele se divide em dois grupos. Os primeiros dizem respeito à nossa relação com Deus. E os demais, que se iniciam como este, nos ensinam as regras de convivência com outras pessoas. Então, os mandamentos estão divididos ali em duas partes. Nesta didática proposta por Deus, o primeiro mandamento diz que devemos adorar nosso Pai Celestial. O mandamento que estamos analisando agora, o primeiro, no grupo das relações humanas, requer que honremos nossos pais, pai e mãe, sem distinção de prioridade. A Bíblia é clara quanto ao nosso dever de honrar o nosso pai e nossa mãe. Quando falamos de honrar pai e mãe, nos referimos à família instituída por Deus e basicamente formada por pai, mãe e filhos. Todavia, no contexto bíblico, quando o mandamento em relação a honrar os pais fora exposto ao povo, a família hebreia tinha uma dimensão mais ampla que a família entendida por nós no contexto ocidental. Respeitar o pai e a mãe também implicava respeitar os pais das diversas tribos hebreias, os pais de Levi, os pais de Judá, os pais de Efraim, os pais de Ruben e etc. Digno de nota é que o primeiro mandamento para honrar um ser humano não foi no sentido de prestar honras ao rei ou uma autoridade religiosa, mas ao pai e à mãe. Aplicação na sua vida, né? Honrar pai e mãe em nosso tempo tem sido, em muitos casos, deixado de lado em forma de pessoa de opinião, de caráter forte, seja no contexto bíblico ou nos dias de hoje. O imperativo é que honremos pai e mãe. Como você tem honrado seus pais? Mesmo que seja a memória deles. Então, fica aí um questionamento aí para a nossa turma. Como nós temos honrado nossos pais? Nesse sentido, o apóstolo Paulo afirma que o quinto mandamento requer dos filhos a obediência aos seus pais. Quando algumas pessoas, incluindo os pais, ouvem a palavra obediência, imediatamente pensam em controle. Eles a interpretam como age uma máquina quando se abre uma válvula ou se gira uma chave. Mas a obediência, que brota de uma atitude de honra, é uma resposta inteligente, uma expressão ativa de amor e respeito, não uma aquiescência automatizada para com a autoridade. Note que, como o rei Salomão enfatiza essa ideia, filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não deixeis a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, penduras ao teu pescoço. Quando caminhares, isto te guiará, quando te deitares, ele te guardará. Quando acordar, falará contigo. Salomão está descrevendo uma atitude. A obediência sem atitude de honra é uma labuta enfadonha e pesada. Aplicação à sua vida. Em tempos no qual o importante é discordar, onde os exemplos estão fracos, muitas vezes esse mandamento é difícil de ser cumprido. Lembremos que não há condicionante para essa honra. Honrar o pai e mãe é um princípio bíblico. Como você tem cumprido esse mandamento? Aqui, nessa aplicação da vida, é o que a gente fala.
Hoje, infelizmente, às vezes temos filhos que estão para discordar, que não honram pai e mãe. Então, é muito triste quando acontecemos essa situação, né? Então, devemos honrar nosso pai e nossa mãe, porque é um princípio bíblico. E, infelizmente, muitas das famílias estão perdendo isso, né? Mesmo nas famílias cristãs, às vezes temos problemas, como também somos pertinentes a ter problemas, né? Então, é uma coisa muito ruim, muito chata, muito difícil. Então, infelizmente, a gente vê isso acontecendo, principalmente, às vezes, numa juventude hoje, que há discordar de pai, não obedecer pai e mãe. Isso é muito triste. A honra e a promessa. Aos pais. Em grego, a palavra honra significa fixar valor, estimar e reverenciar. Já no hebraico, a palavra honrar é kaibed e tem duplo significado. Por um lado, significa gravidade, peso, dificuldade ou fardo. Por outro, quer dizer também honrar, dar importância a alguém. A Bíblia claramente não pretende que honrar os pais seja sempre algo fácil ou leve, mas conferir uma oportunidade de valorizar alguém e honrar no sentido grego da palavra. A Deus, a honra é o alto respeito ou estima mostrada a outra pessoa, ou recebida dela, ou ainda uma demonstração de tal respeito. O conceito é expresso figurativamente no Antigo Testamento por palavras que também são traduzidas como beleza, majestade, talento, preciosidade, valor e glória. 3. As autoridades. Veja que nos ordena a palavra de Deus no corpo de Cristo. Devemos honrar a cada membro, dando aos que parecem mais fracos, aos menos dignos, aos que são decorosos, honra mais abundantemente. Além de honrar a todos os homens, devemos honrar o rei ou as autoridades seculares. Devemos honrar aqueles que governam a igreja. No trabalho, devemos honrar e respeitar nossos empregadores. Também devemos honrar as viúvas, o cônjuge e os idosos. Na verdade, quando o ancião entra na sala, devemos parar de conversar, ficar em pé e reconhecer com reverência a entrada do indivíduo mais velho. Quando foi a última vez que você viu algo assim? Infelizmente, a gente vê que na cultura ocidental não há um respeito, né? Um ancião, uma pessoa de idade, né? Infelizmente, isso não é uma prática no mundo ocidental. Já a gente vê em países como o Japão, onde as pessoas de idade, né, são respeitadas, né, são ouvidas, têm o seu valor, o jovem baixa a cabeça e ouve, né? Então, infelizmente, temos culturas, onde até o Japão não são, a maior parte das pessoas não creem em Jesus, mas tem esse mandamento no sentido de ter respeito pela pessoa mais idosa, né? E infelizmente no Ocidente isso se perdeu, né? E é uma coisa muito ruim. O próprio Senhor concede honra às pessoas. João 12:26 diz: Se alguém me serve, siga-me, e o Pai o honrará. Assim, se o Senhor não tem dificuldade de honrar as pessoas, considerando sua grandiosa glória, por que são tão aptos a desonrá-las? Então aí diz, né? Se o Senhor não tem dificuldade em honrar as pessoas, por que nós temos tanta essa dificuldade? Fica essa reflexão para a gente agora. Ao dirigir-se à descendência e não aos pais, o quinto mandamento coloca a responsabilidade onde uma última análise ele deve estar. Para a maioria das pessoas, é verdade que os pais fazem uma diferença maior na sua vida do que qualquer outro ser humano. Quem se torna pai ou mãe assume uma grande responsabilidade. Mas o mandamento concentra a nossa atenção no ponto crítico da atitude dos filhos, para com relação, porque ela é basicamente o que fará a maior diferença. Então aqui ele está explicando, quando a gente é pai é uma grande responsabilidade, mas o mandamento está concentrado, na realidade, de honrarmos, né, como os filhos nossos pais, né, que os nossos dias se prolongarão na terra. Né? Então é aí que é interessante. No mesmo sentido, em se tratando de uma relação recíproca, não é possível considerar a atitude dos filhos para com seus pais sem também vê-la como uma moeda de dois lados, porque a interação entre pais e filhos é uma via de mão dupla.
Quando o apóstolo Paulo fala sobre o quinto mandamento, deixa claro que o dever dos filhos de honrar os pais é contrabalanceado pelo dever dos pais com os filhos. Isso é uma grande harmonia, ou seja, você honra seus pais, né, sua mãe, e eles também honram você, cuidam de você. Essa é a harmonia que, no caso, o apóstolo Paulo quer citar. Aplicação à sua vida. Honrar uma pessoa é demonstrar respeito, é considerar que o outro é valoroso para você. Como você tem honrado não só pai e mãe, mas todos aqueles de quem o autor fala? O apóstolo Paulo amplia a visão, sugere que esse mandamento tenha o envolvimento dos pais nessa relação, o que não muda a atitude do filho. Honrar o teu pai e tua mãe, tal como o versículo 8 de Êxodo 20, é um mandamento categórico, formulado positivamente. O mesmo princípio, sobre outra forma, pode ser encontrado em 21, 15 e 17. Quem ferir ou amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Este é o chamado primeiro mandamento com promessa, e assim o é no sentido mais estrito da palavra. Embora o versículo 6, onde Deus demonstra o amor da aliança aos que o amam e obedeçam, também seja virtualmente uma promessa. A promessa divina, contudo, é mais clara aqui, produzindo seu resultado na sociedade. O que constrói uma sociedade no qual a velhice ocupa lugar de honra podem esperar confiantemente desfrutar do melhor lugar algum dia. Tal doutrina não é muito popular em nossos dias, quando a juventude é adorada e a velhice temida ou desprezada. O resultado é a loucura que leva homens e mulheres a lutarem por permanecer eternamente jovens e acabar descobrindo ser isso impossível. Este mandamento é parte de uma atitude geral para com a velhice em Israel, como símbolo, idealmente personificação da sabedoria prática da vida, elogiada em todo o Velho Testamento e encontrada em muitos outros povos antigos, notavelmente entre os chineses. Então aqui ele fala também dos chineses, né? A gente tem dos japoneses, né? Que aqui fala, né? Que a gente não tem como hábito honrar as pessoas de idade, os pais e mães, não às vezes um respeito, né? E isso já nesses países orientais, isso é muito feito, né? Tem um respeito sobre pai e mãe, sobre as pessoas de idade, né? Não se pode precisar se o mandamento está relacionado à ideia de que, sendo a vida sagrada e dom de Deus, os doadores humanos da vida devem ser tratados com respeito. Talvez um israelita não analisasse seu mandamento deste modo, para que se prolongue os teus dias. Às vezes, indivíduos supersensíveis questionam a validade de uma promessa ligada a um mandamento. O hebraico, entretanto, não implica necessariamente que a bênção prometida seja o nosso motivo para obedecer ao mandamento, ao passo que assegura definitivamente qual seja o resultado de tal obediência. Notamos assim que a honra que os filhos devem dar aos seus pais é uma atitude de amor e respeito, em vez de uma aquiescência automatizada para com a autoridade. A questão vital para os pais é: que tipo de ensino e exemplo posso dar? Que tipo de interação posso promover para facilitar esse tipo de reação? Como posso encorajar nos meus filhos essa resposta inteligente? Então, aqui um questionamento muito interessante. Aplicação à sua vida. Esse mandamento implica uma disposição para amar, obediência, respeito, valorização e honra são concedidos e aprendidos. Como temos ensinado essa nova geração a exercê-lo, sem que seja uma ciência automatizada para com a autoridade? Então aqui é o desafio, né? Como temos feito, né, para nessa nova geração ter esse mandamento, né, no seu dia a dia. Conclusão. Honrar nossos pais significa dizer que desejaremos que eles se sintam bem, porque nós mesmos somos bons. Significa também fazer com que sejam bem-sucedidos em seus esforços para que tenhamos sucesso. O quinto mandamento nos manda tirar as luvas de boxe e sair do ringue, ouvir os conselhos deles, falar bem deles e procurar meios de mostrar com o nosso apreço e respeito. Novamente ouvimos Salomão: alegre-se
teu pai e tua mãe, e regozije-se que te deu a luz. Deus não tem netos. Também é verdade que ele não tem sobrinha nem sobrinhos, parentes por afinidade ou qualquer outra coisa. Ele tem apenas filhos. Isso significa que não podemos estabelecer uma relação com Deus por meio da fé manifestada por alguém e entrar no céu agarrado às abas do seu casaco. Aqui está falando, né? Cada um prestará a sua conta, né? Não é porque eu sou casado com a Marcelane e eu vou entrar no céu porque a Marcelane entrou. Então cada um vai ter o seu juízo. Eu falarei de mim, Marcelane falará dela, Débora falará dela e Davi dele. Então aqui é importante aqui, ó. Vou repetir mais uma vez. Ele tem apenas filhos e significa que não podemos estabelecer uma relação com Deus por meio da fé manifestada por alguém e entrar no céu agarrado às abas do seu casaco. Nossos pais, por ter sido boas pessoas, nesse caso, devemos ser agradecidos, afinal, nem todos têm esse privilégio, mas precisamos fazer algo mais do que apenas admirá-los. Precisamos tomar nossa própria decisão e aceitar o sacrifício de Jesus em nosso favor, estabelecendo nosso próprio relacionamento pessoal com Deus. Devemos adotar a disciplina espiritual de oração e da fé, e experimentar por nós mesmos o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Irmãos, nós daremos contas das nossas ações, das nossas atitudes. Né? Aqui está dizendo, terá individualmente, cada um terá o seu julgamento. O quinto mandamento é de fundamental importância para conservar uma sociedade estável. Todavia, o cristão o observa como resultado de nova vida em Cristo, e não por correção da lei, que condena à morte os filhos rebeldes, pois na graça somos guiados pelo Espírito Santo para as boas obras, que Deus preparou para andarmos nelas. Não desperdice, portanto, o privilégio e a oportunidade de honrar seu pai e sua mãe para não perder as bênçãos de Deus, sempre andando na graça proporcionada por Cristo. A aplicação à sua vida. Esse mandamento traz uma relação direta com Deus. Sendo Ele nosso Pai, devemos a Ele obediência e honra. Como temos honrado ao nosso Pai Celestial? Fica aí agora essa pergunta, né? E eu desejo um feliz domingo para todos e a paz de Cristo.